Olá pessoal, professor Mário. Nessa videoaula a gente vai aprender a configurar o OSPF. Pessoal, o OSPF, vocês lembram dele quando a gente explicou sobre os protocolos de roteamento de estado de enlace? São aqueles protocolos que conseguem enxergar o estado do link, né, por isso que são chamados de estado do enlace, e conseguem determinar a melhor rota de acordo com alguma métrica. Bom, o OSPF ele é um protocolo que funciona dessa forma. Pessoal, em relação ao RIP, né, foi o nosso primeiro protocolo que a gente configurou, o OSPF é bem mais completo. Na verdade, o OSPF é um dos protocolos mais utilizados para fazer roteamento dinâmico entre redes de computadores. A gente deixou aqui o RIP rodando, né, na última videoaula. Se a gente olhar então se a gente olhar a tabela de rotas, Show IP Route, a gente consegue perceber que ainda existem as rotas RIP que foram aprendidas dinamicamente com o protocolo RIP, que é um protocolo mais simples, né, que leva em consideração apenas os saltos entre os protocolos. Então nós percebemos que as rotas RIPs adicionadas, por exemplo, no contexto R1, elas tinham um custo, e o custo é a quantidade de saltos para cada roteador que ele precisa alcançar, e aqui uma métrica, um número que é chamado de distância administrativa. O RIP é a mesma para todas as rotas, é 120. A distância administrativa é um conceito usado para decidir qual algoritmo de roteamento eu vou usar na minha rede, uma vez que eu posso ter vários algoritmos de roteamento dinâmico rodando ao mesmo tempo. E aquele com menor número, né, menor distância administrativa será escolhido para ser inserido na tabela de rotas. A gente vai ver isso na aula de hoje. As rotas RIP estão aqui, né, aprendidas porque nós configuramos o RIP. A partir do momento que a gente configurar o OSPF tem distância administrativa de 110, é menor que a do RIP. Então nós vamos ver que as rotas RIP, as rotas que foram adicionadas via aprendizagem RIP, elas vão ser substituídas. Tudo bem? Pessoal, o OSPF ele é baseado, né, ele é um protocolo link state, como a gente já comentou, ele é baseado no algoritmo de Dijkstra. Né? Quem sabe do Dijkstra, né? O Dijkstra é um cientista da computação, onde ele estudou, né? Ele fez cálculos matemáticos, né, em cima de grafos, e a gente consegue usar para calcular a melhor rota, usando em redes de computadores, nós podemos usar a estrutura de Dijkstra, né, esse algoritmo. Então o OSPF é baseado nesse algoritmo para fazer o custo, né, do cômputo das informações que ele precisa aprender dos roteadores de sua vizinhança. Diferentemente do RIP, o OSPF ele aprende toda a topologia da rede, então ele tem essa ciência da topologia como um completo, né, topologia como um todo. E isso, né, essa ciência de toda a topologia, isso consome muito recurso. Tudo bem, pessoal? Então, assim, no OSPF a gente pode criar o conceito de áreas. Colocar roteadores dentro de uma área, eu diminuo, eu suavizo, né, essa quantidade de informações que precisam ser processadas pelo roteador. Se eu coloco, por exemplo, né, se eu tenho 20 roteadores, eu divido esses roteadores em duas áreas, cada área com 10 roteadores, por exemplo, cada roteador dentro de uma área, ele precisa conhecer apenas a topologia da sua própria área. Ele não precisa conhecer a topologia como um todo. Então, nesse cenário que eu citei, cada roteador dentro de uma área precisaria conhecer, atualizar suas tabelas OSPF de 9 roteadores. Né? Ele precisa ter essa ciência desses 9 vizinhos, né, dentro da mesma área. Se a gente coloca numa área só, cada roteador precisa conhecer a topologia dos outros 19 roteadores, né, num total de 20 roteadores, se a gente for pensar nesse cenário. Então, a questão é que quando a gente tem redes muito grandes, o ideal, né, é que a gente divida o OSPF em áreas e coloque roteadores em multi-áreas. Neste exemplo, hoje a gente vai aprender a fazer a configuração mais simples do OSPF, a gente chamada de OSPF de área única. Tudo bem? Então, assim, né, quanto mais áreas a gente tem, menor são as tabelas topológicas que o roteador precisa aprender. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer hoje de área única, mas vídeos futuros vão trazer essa configuração um pouco mais avançada do OSPF, onde a gente tem
múltiplas áreas. Quando a gente tem uma área só, a gente cria a área 0, tá? E a área principal também, quando tem multi-áreas, também vai ser a área 0. Pessoal, para configurar o OSPF, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar no roteador 1, por exemplo, aqui roteador do Campus Formosa, e a gente vai adicionar as rotas, né, que esse roteador conhece. Diferentemente do RIP, a gente não pode usar a rota sumarizada. No RIP a gente usou a rota, a rede, né, a rede 172.1600/16. A gente não pode fazer isso no OSPF. A gente tem que dizer para cada roteador, dentro da topologia, qual que é a rota diretamente conectada a ele. Tudo bem? Então aqui a gente entra no modo de configuração global. Eu vou entrar aqui, a gente está no R1. A gente entra no modo de configuração global. E para configurar o OSPF, a gente usa a mesma diretriz router. A gente coloquei um ponto de interrogação, a gente vê os protocolos, né? A gente usou o RIP da última vez, agora a gente vai usar o OSPF. Né? Depois que a gente coloca router OSPF, a gente precisa colocar um número qualquer entre 1 e 65.535. Né? Esse número vai ser a identificação do processo do OSPF. Tudo bem, pessoal? Então vai ser a gente sabe que processo é um programa de execução, então pode ser qualquer número que vai identificar esse processo OSPF rodando dentro aqui do sistema operacional. Então a gente pode fazer, né? Vou escolher aqui, por exemplo, o número 128, pode ser qualquer um, tá, pessoal, dentro desse limite. Então router, OSPF e o número, o process ID. Bom, a gente entra no modo de subconfiguração do OSPF, do config router. Aqui a gente precisa fazer aquela mesma anúncio que a gente fez usando o RIP. A gente usa network, só que aqui a gente não pode passar mais aquela rede sumarizada. A gente precisa passar, como eu disse anteriormente, cada uma das redes diretamente conectadas. Então a gente faz o uso de network. Aqui no roteador R1 a gente percebe que a gente tem a rede 172.16.10, 172.16.20 e 172.16.50.0 como redes conectadas do roteador R1, diretamente conectadas. Então eu faço isso, network, coloco o endereço da rede, vou primeiro passar a 16.1.0 e aqui na máscara a gente coloca a máscara coringa daquela rede. Então, pessoal, a máscara coringa ela é usada, né, para configurar aqui o OSPF. Para simplificar, quando a gente tem a máscara, essa máscara seria 1/24. A máscara coringa, eu inverto os bits da máscara. Então, se é tudo 1, eu coloco tudo 0. Então vai ficar 0, 0, 0 aqui no lugar desse terceiro octeto, que era 255. E agora que é 0, quarto octeto, eu inverto e coloco 255. Tudo bem, pessoal? Então basta a gente inverter. Para as máscaras padrão, a gente inverte. Tudo que era 0 vira 1. Então network, 172.16.1.0. A máscara coringa, 0.0.0.255. E aí eu coloco a área, né, que eu estou configurando no SPF. A gente viu que a área principal, e a gente está configurando de área única, vai ser a área 0. Pronto, né? Fiz para a rede 16.1.0. Preciso fazer para as outras redes. Ele também conhece a rede diretamente conectada 172.16.20. E por fim, também a rede diretamente conectada 50.0, que é a comunicação serial aqui com o R2, com o IFG Campus Lusiânia. Então ele está anunciando, né, as suas rotas, e aqui a gente precisa colocar as rotas diretamente conectadas. Tudo bem, pessoal? Vou salvar essa configuração no R1. Agora é só repetição. Tudo bem? No R2, em conft router OSPF. Aqui eu preciso colocar um processo, eu vou colocar outro número para vocês verem que não precisa ter a mesma correspondência com o roteador vizinho. Router OSPF 256, o número do ID do processo. E aí a gente anuncia as redes. Network. Quais são as redes diretamente conectadas que o R2 conhece? A 172.16.30, a 172.16.40, a 172.16.50.0 e uma adicional aqui, né? Uma outra, a 172.16.100.0, que conecta com o roteador R4 do IFG Campus Goiânia. Então, vamos anunciar as redes. 172.16.50
30. A gente vai usar a máscara Coringa e área 0. Anunciamos também a rede 172.16.4.0, a rede 50.0, que ele conecta aqui com o R1 do IFG Campus Formosa, e por fim a 100.0, que é a rede do outro roteador que conecta com o Campus Goiânia. Note, pessoal, quando eu adicionei aqui, né, a rede 172.16.50.0, a gente recebeu uma mensagem de um console, né, que estabeleceu uma vizinhança OSPF. A gente já tinha configurado aqui no R1 o OSPF, né, quando a gente configurou a rede 172.16.50.0 aqui no R2, essa vizinhança ela foi completada. Então a gente acabou recebendo aqui informações que esse processo foi estabelecido. Tá? O R1 também recebe, né, essa mesma informação, a gente recebeu aqui, a vizinhança foi completada. Se a gente olhar aqui, pessoal, né, Show IP Route, a gente vê que algumas coisas já mudaram, né, dentro das rotas. Note que a tabela de rotas do R1, agora, como melhor rota para o R2, o IFG Campus Lusiânia, como eu estabeleci uma conexão SPF, ele retirou as conexões, as rotas que foram aprendidas por RIP. Olha aqui, ó, a gente tem entradas para a rede 172.16.3.0 e para a rede 172.16.4.0, que está na tabela de rotas, aprendidas por OSPF. Por que as rotas RIP foram substituídas? Porque a distância administrativa do OSPF é 110, a distância administrativa do RIP é 120. Então, quando eu tenho vários protocolos de roteamento rodando na rede, e aqui nesse caso, entre R1 e R2, a gente já tem isso já acontecendo, né? A gente consegue ver por Show IP Protocols. A gente tem o RIP e a gente tem o OSPF rodando. Quando a gente tem vários protocolos de roteamento rodando, a gente tem qual que vai para a tabela de rotas? Qual rota, a melhor rota que vai para a tabela de rotas que estão sendo calculadas por esses múltiplos algoritmos de roteamento dinâmico? Vai ser aquela rota com menor distância administrativa. Por esse motivo, as rotas do Campus Formosa para o Campus Lusiânia, elas foram substituídas pelas rotas OSPF que foram calculadas até então. A gente vai ver que essas rotas RIP vão ser substituídas à medida que a gente for incluindo isso nos roteadores. Vocês concordam? Ótimo. A gente tinha feito aqui para o roteador R2, né? Eu vou sair, salvar. Uma coisa, eu posso fazer do Show IP Route. A gente vê que as rotas do roteador R2 para o Campus Formosa, né, para o roteador R1, para as redes 172.16.1.0, 172.16.2.0 e 172.16.50.0, essas rotas elas foram substituídas pelas rotas calculadas via OSPF. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer agora para o resto dos roteadores. Roteador 3, em conft router OSPF 256, por exemplo. Eu digo qual que são as redes aqui a partir do roteador 3, que é o roteador, diminuir isso aqui, que é o roteador aqui do campus Jataí. Quais são as redes que ele precisa anunciar, né? As redes diretamente conectadas a ele, 172.16.5.0, 172.16.60, e aqui embaixo a conexão com o FG Campus Goiânia, a rede 172.16.150.0. Tudo bem? A gente vai usar Network 172.16.5.0, a gente usa a máscara Coringa, barra 24, então a gente inverte, área 0. A mesma coisa a gente faz para a rede 172.16.60, e depois a gente faz para a última rede, a rede 150.0. Pronto, configuramos aqui o roteador do IFG Campus Jataí. Usamos do write para salvar aqui na running config, né? Salvar a running config na startup config. E finalmente vamos fazer o R4. Conft router OSPF, por exemplo, 512, qualquer número, né? E a gente coloca as redes que o roteador R4 aqui do IFG Campus Goiânia conhece. Naturalmente ele conhece a rede 172.16.70, a rede 172.16.80, a rede 172.16.150.0 e aqui mais uma, a rede 172.16.100. Todas essas quatro redes, sub-redes, elas são redes diretamente conectadas ao roteador R4. Então eu preciso anunciá-las
para que os outros roteadores vizinhos, né, eles estabeleçam esse conhecimento dessas subredes e eles possam alcançar essas subredes. Então aqui a primeira rede, 172.16.7.0, a gente diz, usa a máscara coringa, área 0. Ele também conhece a rede 172.16.8.0, depois a rede 172.16.150.0, e aqui, né, a gente já recebe a mensagem que o SPF, a vizinhança, está sendo estabelecida, né, com aqui o campo já está aí, e finalmente a rede 172.16.100.0, ela é a conexão com do campus Goiânia com o campus Lusiânia, do Instituto Federal do Campus Lusiânia. E também a gente já recebe as mensagens no console, né? Inclusive a gente recebe as mensagens nos outros roteadores, né, do campus Lusiânia, o R3, o processo que a vizinhança foi estabelecida, e depois no R2 também a gente recebe. Note, pessoal, que como a gente configurou o SPF aqui como um todo, agora não existe mais rota RIP, né? Show IP Route. A gente vê que as rotas aprendidas agora são todas OSPF, as rotas remotas. E as rotas OSPF, elas possuem, né, a distância administrativa 110, a gente já tinha comentado. E note que ainda a gente consegue ver no custo, já o custo não é tão simples quanto a contagem de salto, é uma métrica calculada, mas a gente vê que tem alguma relação, né? Por exemplo, a gente está no roteador 4. O custo para chegar aqui na rede, né, 6.0, 172.16.6.0, a partir do roteador 4, é só um salto, né, só esse R3. Ele colocou a métrica aqui, o custo, como 74. Quando a gente vê redes mais distantes, por exemplo, a rede 172.16.2.0, que é a rede do campus Formosa, para mim sair do campus Goiânia e chegar no campus Formosa, no nosso cenário, eu tenho que passar por 2 roteadores. Seria no RIP o custo 2. Concorda? Mas aqui a gente não tem essa noção de custo igual a contagem de saltos. É uma métrica calculada por vários outros parâmetros. Mas a gente vê que o custo aqui é 138, desculpe, tá? 138 é o custo que foi associado a essa rota para a rede do campus Formosa. Naturalmente a gente consegue perceber que tem aí uma relação, né? Aqui esse número é menor, 74 é menor que 138. Essa rota, ela está a menos saltos, né? A menos a rede 172.16, por exemplo, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, está somente a um salto. Pensando aqui do roteador R4. Já a rede 2.0 e 1.0, elas estão a 2 saltos, né? Elas estão mais longe. Por isso que tem um número diferente aqui, um número maior, naturalmente maior. Tudo bem, pessoal? Já para finalizar a configuração do SPF, a gente tem alguns comandos de verificação. Né? Por exemplo, a gente pode colocar show IP, OSPF, a gente coloca o nome do protocolo, colocar uma interrogação para a gente ver as várias tabelas, né, as várias configurações que a gente pode perceber. Vou colocar duas aqui, a neighbor, para a gente ver os vizinhos, né? Então eu consigo ver quais vizinhos foram alocados aqui ao roteador R4. A gente está fazendo a partir desse R4, mas poderia ser em qualquer um dos roteadores. Então o roteador R4 tem o vizinho R3 e o vizinho aqui do campus Lusiânia, o R2. Ele coloca isso nos Neighbor ID, né? Então ele coloca uma identificação do endereço IP, né, dos roteadores. Na verdade, eu posso trocar esse endereço, esse router ID, aqui está pegando o endereço da interface. Então, 172.16.102 e 172.16.150.3 são os vizinhos. Né? Ele mostra que o estado está full, ou seja, está funcionando a vizinhança SPF. Outra coisa, outro comando que a gente pode colocar aqui para verificar o SPF, show IP OSPF database. A gente vê que existe aqui uma topologia que este roteador, ele está rodando num processo 512, a gente configurou, numa área 0, área única. Qual é a topologia da rede? Então ele está conhecendo aqui todos esses roteadores aqui, esses links, né? E note, pessoal, então a gente já percebe que, né, como está todo mundo na mesma área, né, a gente tem aqui os 4 roteadores, né? E
quem são os vizinhos e tudo mais, e mais informações. Quanto mais roteadores então a gente tem numa área, maior é essa tabela e mais custoso é fazer esse processamento. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente já consegue perceber que, além de tudo, as rotas são todas OSPF devido ao menor número de distância administrativa. A gente ainda consegue ter conexão de um computador, de uma subrede para outra, né? Vamos ao teste para finalizar. Estou no PC Show IP, estou no PC 172.16.1.1/24, aqui dentro do IFG Campus Formosa. Vou fazer um ping aqui, por exemplo, no campus Jataí, nessa segunda máquina, 172.16.6.2, é o VPC 12. Eu consigo pingar essa máquina, a gente tem conexão devido às rotas que foram aprendidas agora via OSPF e que substituíram, né, as rotas RIP que estavam anteriormente na nossa tabela de rotas. Espero que tenham gostado, pessoal, desse vídeo sobre roteamento dinâmico com OSPF de área única e até a próxima.